Subo aqui a essa tribuna para falar sobre mais um absurdo. Eduardo Bolsonaro, que está em exílio nos Estados Unidos, porque não vivemos numa democracia plena aqui no Brasil, e ele teve que ficar lá condenado no Supremo Tribunal Federal por, o que é mesmo? Coação no curso do processo. Mas vejam só, senhores, o artigo 344 do Código Penal exige violência ou grave ameaça. Eduardo não ameaçou ninguém. Ele articulou politicamente, deu entrevistas e denunciou no exterior os abusos cometidos contra a direita no Brasil, coisa que a esquerda fez a vida toda, e agora se mordem de inveja porque Eduardo é recebido na Casa Branca, porque Flávio Bolsonaro, por articulação de Eduardo Bolsonaro, é recebido pelo presidente Trump. Vocês se mordem de inveja, porque vocês viviam denunciando o Bolsonaro fora do país e tramando contra o país, como vocês gostam de dizer, em organismos internacionais. E a direita aprendeu a fazer isso, e vocês odeiam o fato de que Eduardo Bolsonaro é bem relacionado fora do país. E não é somente nos Estados Unidos, não. Essa semana, o Brasil passou mais uma vergonha. Semana passada, o Brasil passou mais uma vergonha. A Corte da Itália falou que isso aqui é uma zona, com outras palavras, porque é um juiz o Alexandre de Moraes, que tem todos os papéis do processo, vítima, acusador, promotor, tudo ele quer ser. Foi isso que a Corte da Itália falou na decisão, quando liberou a deputada Carla Zambelli. O que vocês chamam, eu vim aqui um deputado falando, que os bandidos de estimação, que bandidos? Quem diz que temos criminosos é o Lula, os nossos criminosos. Porque o próximo presidente da República, Flávio Bolsonaro, foi para lá para classificar Comando Vermelho e PCC como organização narcoterroristas que o povo sofre com isso. Enquanto a esquerda vai fazer lobby para defender as organizações terroristas para que não sejam classificadas. E o governo Lula vem falar em soberania. Não tem dinheiro, não deixou dinheiro nem para o Ministério da Defesa cuidar das fronteiras brasileiras. Notícia recente. Soberania do quê? Só se for soberania das organizações narcoterroristas que perseguem, que estupram mulheres, que tiram mulheres como moeda de troca. Minha solidariedade ao Eduardo Bolsonaro, que não se acovarda. E todo mundo fica falando dele, que ele tem um comitê lá nos Estados Unidos, que ele quer decidir a eleição. Ora, mas se o irmão do candidato a presidente da República não pode opinar, quem que eles têm que ouvir? A Globo News? Ou algum órgão de imprensa? Ou a esquerda? A gente tem que parar de ser pautado pelos nossos adversários, por quem sempre nos odiou. A gente tem que ter coragem de ouvir aquilo que a nossa base fala. A gente tem que ter essa coragem de ouvir. Temos que parar de... Eles dão uma sapateada e todo mundo já corre. Bando de covarde. E nós estamos vendo muitos do que antes se diziam apoiadores já correram. Porque alguns vão conforme o vento vai. Onde está mais legal. Onde está mais famoso. Onde está melhor. Política e o conservadorismo não são coisas para homens de geleia. Fidelidade, constância e firmeza. E eu tenho a certeza que o nosso maior líder, Bolsonaro, com certeza ele vai voltar. Vocês fizeram isso, a Corja fez isso para tirar a maior liderança da direita, prender. E para prender Bolsonaro ainda prenderam mais um monte de inocente do 8 de janeiro. Que tem restrição de liberdade, alguns estão presos até hoje, que nem a dona Dirce que está lá em Tuporanga. É uma vergonha completa. Quero deixar a minha solidariedade aqui ao meu amigo, deputado Eduardo Bolsonaro. Meu amigo sim, nas horas boas e nas horas ruins.
Houve, além de tudo isso que eu já falei, falhas graves no devido processo legal. Eduardo deveria ter sido citado por carta rogatória e não por edital, mesmo com seu endereço conhecido nos Estados Unidos. Tanto que o Paulo Figueiredo, no mesmo inquérito, foi notificado por carta. O mais grave é que o STF puniu um brasileiro por decisões soberanas de outro país, nesse caso dos Estados Unidos. Tarifas e sanções aplicadas por outro país viraram prova contra Eduardo, como se ele mandasse no governo americano. E como se ele tivesse usado isso para coagir no curso do processo. É só mais uma dentre tantas aberrações jurídicas que a gente vê no nosso Brasil. Afinal de contas, o juiz auxiliar de Alexandre de Moraes, quando tivemos o vazamento das conversas do gabinete de Moraes, o juiz Ayrton, se não me engano, falava: temos que pegar o Eduardo Bolsonaro. E em outra conversa falava que tinha que usar criatividade para pegar a Revista Oeste, entre outros veículos de comunicação. É isso que vocês apoiam. Vocês fizeram de tudo para eliminar a direita brasileira. Mas a direita brasileira, ela vive. E o povo não é bobo. A direita brasileira resiste. E vocês não vão calar a nossa voz. Vocês não vão nos eliminar politicamente. Nós vamos voltar, com certeza. E vamos voltar com tudo, sem dó, nem piedade. Não fazendo um governo da vingança, como o governo Lula faz. Mas de maneira firme, tratar quem fez maldade com inocentes. Podem esperar minha solidariedade a todos os presos políticos. Eduardo Bolsonaro, que é um exilado, presidente Jair Bolsonaro, um dos maiores injustiçados, Dona Dirce, Darisa, Camila de Tubarão, Dona Fátima de Tubarão, Clezão, que morreu sequestrado pelo Estado brasileiro, Ramagem, Daniel Silveira, dentre tantos outros. Vocês estão acumulando prisões de adversários políticos. Quando alguém disser que a esquerda é incompetente, lembre de uma competência que ela tem: para calar, perseguir e prender seus adversários políticos. Muito obrigada.